Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar continuidade sobre o nosso assunto de misturas, né? Vocês lembram que na aula passada a gente viu que tudo que existe no planeta e fora dele a gente chama de matéria? Então, matéria é tudo que existe, né? E a gente viu que essa matéria, ela possui uma massa e ocupa um lugar no espaço. E essa matéria, ela possui também um conjunto de propriedades específicas bem definidas, tá? E é por isso que quando ela possui essas propriedades específicas bem definidas, a gente chama essa matéria de substância. E o que seriam essas propriedades específicas? Foi assunto da nossa aula passada também, que seria o ponto de fusão e ebulição, por exemplo, tá? Então, quando a gente mistura duas substâncias ou mais, né? Quando a gente adiciona uma substância à outra, a gente diz que temos agora uma mistura, tá? Mistura de substâncias ou simplesmente mistura. Então, nesse caso, essas misturas, elas não possuem propriedades específicas constantes, né, bem definidas. Então, aquele ponto de fusão e de ebulição, ele não vai ser bem certinho, como a gente vê no caso das substâncias, tá? Então, a gente vai ter uma faixa de temperatura quando estamos falando de misturas, tá bom? Então, uma mistura, ela é composta por duas ou mais substâncias, né? Então, isso é o que a gente mais encontra na natureza, no nosso dia a dia. A gente encontra muitas misturas, né? É o que a gente vê no caso dos medicamentos, no caso dos cosméticos, produtos de limpeza, alimentos, né? Quem nunca misturou um alimento no outro? A gente faz isso constantemente. A água é uma mistura, o vinagre também é uma mistura, mas a gente vê uma coisa só, professora, né? A gente vê aqui a imagem do vinagre, o álcool que a gente está usando todo santo dia, né, gente? Então, ele também é uma mistura, tá bom? Mesmo a gente vendo aqui, ó, ele uma cor só, né? A gente pensa que o álcool é uma coisa só aqui dentro, mas não, a gente tem uma mistura, a gente tem mais de uma substância aqui dentro. E a gente vai ver como é que isso acontece. Então, a gente viu, né, que algumas misturas a gente não consegue identificar visualmente os componentes que as formam, não é verdade? É o caso lá do nosso vinagre, é o caso lá do nosso álcool, né? Olhando para aquela mistura, a gente não sabe dizer quais são os componentes que as formam, quais são as substâncias que estão ali dentro, né? Então, se a gente pega um pouco de sal e dissolve aqui na água, quando a gente mistura, a gente pensa que aqui é uma coisa só. A gente não consegue definir onde está o sal e onde está a água, né? Então, de acordo com esse aspecto visual, de acordo com o que podemos ver, né, a gente classifica essas misturas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Então, o que a gente chama de misturas homogêneas são justamente essas misturas que apresentam um aspecto uniforme em toda a sua extensão, né? E por conta disso, a gente diz que ela só tem uma única fase, né? A gente vê uma única coisa. A gente não consegue identificar os componentes que as formam, tá? Então, aqui, ó, quando mistura, a gente vê uma coisa só. Aqui, olha, quando eu estou em um copo com água e eu estou adicionando álcool dentro, eu não consigo identificar onde está o álcool, onde está a minha água. Então, esse copo com água, né, é uma mistura de substâncias onde a gente não consegue identificar os componentes. Então, a gente chama de mistura homogênea, tá? E essas misturas homogêneas, né, elas possuem, como eu já falei,
uma única fase, né? Porque a gente vê uma coisa só, então a gente diz é uma fase só. E por conta disso, elas também são denominadas de soluções, tá? Então, misturas homogêneas são soluções. E nas soluções, a gente chama do componente que está em menor quantidade de soluto. E o componente onde ele vai ser dissolvido, que está em maior quantidade, a gente chama de solvente, tá? Então, uma solução pode conter muitos solutos dissolvidos no mesmo solvente. E quem é o nosso solvente universal? O solvente que consegue dissolver a maioria das nossas matérias, né, das nossas substâncias. É a água, tá? Então, na maior parte das vezes, vocês vão ver que o solvente será sempre a água. E o soluto é aquele que está em menor quantidade e que será dissolvido aqui na água. Aqui na imagem, a gente tem o açúcar como o nosso soluto. E aqui a gente vê essa mistura, né? A gente vê então que ela tem uma fase só, que está tão misturado esse açúcar nessa água, né? Esse açúcar acabou sendo bem dissolvido nessa água, e aí a gente vê uma coisa só, tá? E essa imagem aqui, então a gente disse que ela só tem uma fase, tá bom, gente? Então, essa imagem aqui é uma imagem para a gente ver a estrutura dos átomos, tá? Então, a gente vê aqui a formação da água, cada bolinha dessa vermelha seria representando aqui a água, e esse cristalzinho aqui, maiorzinho, seria o açúcar, tá? Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar com isso, só quero que vocês entendam essa parte aqui, tá bom? Então, a água mineral, ela tem diversos sais minerais, tá? A água mineral que a gente bebe. Então, ela é uma mistura homogênea e dentro dela a gente tem diversos sais minerais, tá? E até gases dissolvidos nela. O ar que respiramos, ela também é uma mistura homogênea, tá? A gente tem vários gases diferentes, tá? Que estão aí na nossa atmosfera, ao nosso redor, e a gente não consegue identificar, né? Quais são eles, assim, a olho nu. O vinagre também, uma joia de ouro, né? Se ela for ouro puro, também será, tá? E a gente tem também um outro tipo de mistura, que é o que a gente chama de misturas heterogêneas, tá? Então, no caso dessas misturas, elas apresentam mais de um aspecto em sua extensão. Então, nesse caso, cada região ela vai apresentar várias regiões, ó. E cada região que ela apresenta, a gente denomina de fase. Então, as misturas heterogêneas, elas sempre apresentam mais de uma fase. Então, se elas apresentam 2 fases, a gente diz que ela é bifásica. Se ela apresenta 3 fases, a gente chama de trifásica. Se ela apresenta 4 fases, a gente chama de tetrafásica. Se ela apresenta mais de 3 fases, a gente chama de polifásica, tá? Então, ela pode ter muitas fases, tá? E isso é de acordo com a quantidade de fases que há nela, né? A gente classifica isso de acordo com a quantidade de fases que há naquela mistura. Então, aqui eu tenho a água, né? Uma substância, água, aqui outra substância, o óleo. E aí a gente mistura essas duas substâncias, né? Então, aqui eu tenho uma mistura de água com óleo. E olhando para ela, a gente vê que aqui embaixo ficou a água e aqui em cima a gente tem o óleo, né? Então, elas se misturam de tal forma que a gente consegue ver cada componente. Eu sei dizer que aqui é óleo e eu sei dizer que aqui é água. Elas estão misturadas, mas a gente consegue ver os componentes que formam essa mistura. Estão vendo aqui? Quando o óleo está chegando na água, eles se misturam, mas a gente consegue identificar onde está o óleo e onde está a água. A mesma coisa aqui, ó, um copo com água e gelo. Então, eu sei que aqui é água e eu sei que aqui é gelo. Então, a gente tem uma mistura
que a gente vê os componentes que as formam. E aí, portanto, eu digo que essa mistura é uma mistura heterogênea, tá? E eu posso dizer também que aqui, ó, eu vejo dois componentes, uma fase, duas fases. Então, eu posso dizer que ela possui duas fases e que, portanto, ela é bifásica. Aqui, eu consigo ver meu componente água e meu componente gelo. Então, eu posso dizer que ela possui duas fases. Uma fase, duas fases, né? São as duas coisas que meus olhos conseguem ver. Então, eu posso dizer que ela possui duas fases e que, portanto, ela é bifásica, tá bom? E aqui a gente tem algumas vezes, são cascas de banana, tá? Que a gente acaba se confundindo, achando que é uma coisa e é outra. Então, cada região que eu mostrei lá para vocês, né, no slide anterior, que apresenta o mesmo aspecto, a gente denomina de fase, né? E quando uma mistura apresenta mais de uma fase, tem aquela classificação dela, né? E aqui a gente tem o leite. Aí o leite, vocês podem dizer, professora, o leite ele é uma mistura homogênea. Eu só estou vendo uma coisa só. Eu sei disso, só que no microscópio a gente consegue ver mais de uma fase. Então, o leite, ela é uma mistura heterogênea, tá? É tanto que quando a gente vai ferver o leite, a gente vê que forma a nata e tem o leite embaixo, né? Então, é uma mistura heterogênea. A gente tem mais de uma fase nesse leite. A mesma coisa com o sangue, tá? Se a gente centrifugar isso aqui, a gente vai conseguir ver mais de uma fase no sangue. Então, o sangue também é uma mistura heterogênea, tá? Aqui é uma pedra de granito. Então, o granito ele é formado por 3 componentes. E a gente consegue observar esses aqui, por isso que ele é bem pintadinho, tá? Ele possui mais de uma fase. E aqui a gente tem uma mistura de areia, água e óleo. E aí a gente vê, ó, que cada região dessa apresenta os mesmos aspectos, né? E a gente já viu que essas regiões que têm o mesmo aspecto, a gente chama de fase. Então, eu tenho aqui uma fase, aqui uma outra fase e aqui uma outra fase. Então, eu tenho uma, duas, 3 fases. Então, isso aqui também é uma mistura heterogênea, que possui 3 fases e que, portanto, ela é trifásica. Tá bom, pessoal? Então, todos esses exemplos desse slide aqui, a gente chama de misturas heterogêneas, porque possuem mais de uma fase, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente tira as dúvidas. Obrigada, tchau, tchau!